Olá, pessoas. Tem um mecanismo de defesa que é mais utilizado quando a gente fala do narcisismo, né? Quando o narcisista também tem o seu processo de se defender, tem a sua maneira de se defender. E nesse caso, a gente está falando aí da idealização, né, e desvalorização, que na verdade são dois termos, mas muito relacionados, né, são opostos, muito relacionados um com o outro. Então, o narcisista usa essa ideia da idealização, né? Então, muitas vezes ele idealiza o seu self e desvaloriza o outro que está fora, ou às vezes ele desvaloriza o seu self e idealiza o outro que está fora. Então, esse processo vem numa fase assim de engrandecer, a necessidade de engrandecer a sua imagem, de se ver como alguém maior, né, ou mais próspero do que já é, alguém melhor, alguém mais rico, alguém mais estruturado, alguém com melhores características. Então sempre vem nesse ponto de engrandecer, né? É como se fosse o melhor em tudo, o melhor nos esportes, o melhor nas atividades que faz, o melhor no trabalho. Aquela pessoa que de fato diz assim: eu sou o melhor em tudo isso aqui. De todas as pessoas, eu sou a pessoa mais bonita, eu sou a pessoa mais forte, eu sou a pessoa que tem mais qualidades. Então, o narcisista vem nesse sentido quando a gente fala do contexto de defesa, um contexto defensivo, né? E tem um processo também que está ligado aos pais. Existe um narcisismo dos pais que também está ligado aí a se defender, né? Existe o narcisismo dos pais, tanto o pai quanto a mãe faz esse mesmo processo de narcisismo, né? E transfere para o filho. Querem que o filho ou que a filha seja o melhor em tudo. Sempre colocam o filho ou a filha como sendo os melhores. Às vezes nem a criança mesmo suporta esse narcisismo do pai e da mãe. Por quê? Porque ela não tem esse conceito de narcisismo. Mas os pais querem, como por exemplo, meu filho tem que entrar na escola tal, meu filho tem que se formar na área tal, porque é essa área que vai ser próspera para ele. Então, assim, é uma ideia de que aquilo que eu penso é o ideal, né? Aquilo que eu imagino, aquilo que eu quero tem que prevalecer, porque é isso que tem que acontecer. Né? Como se a decisão dele fosse a única e exclusiva ao ponto de proporcionar ao filho, proporcionar à filha a prosperidade que ele quer que o outro tenha. Então é uma forma também de lidar com esse narcisismo. Né? Tem um outro ponto também que é relacionado a se preocupar com o que o outro vai dizer. Nossa, mas se você não fizer isso, sua família vai falar isso. Olha, todo mundo da sua família acha isso, então você tem que ser assim. Você tem que ser a melhor criança em tudo que você faz. Você tem que ser o melhor profissional em tudo que você faz. Então, é assim, quando a gente fala do narcisismo, existe o narcisismo da pessoa que muitas vezes as crianças elas crescem com esse narcisismo dos pais e ela acaba tendo esse conceito como sendo o conceito ideal também, a forma de viver, a forma correta de proceder na sua vida, e elas também se tornam narcisistas, mas por conta desse aprendizado que veio dos pais. Então veja que quando a gente fala de narcisismo, é algo muito importante, porque o processo de frustração também pode ser grande. E é muito fácil se frustrar quando a gente usa um narcisismo, quando a gente usa um mecanismo de defesa como idealização. E lógico, todo narcisista ele vai manter essa característica, vai manter essa forma de viver para que ele não chegue ao fracasso. De alguma maneira ele vai ali ou racionalizar ou vai encontrar alguma forma de estar sempre acima, de estar sempre num pedestal, num patamar mais alto do que as outras pessoas, que é a forma que tem aí de mostrar a sua grandiosidade, né? Então é assim, é, é um conceito de narcisismo muito importante a se considerar quando a gente fala do aspecto clínico, porque o narcisismo ele não vai ter essa percepção de que ele atua dessa forma.
Por isso que na clínica é um trabalho que é aos poucos, é uma construção que vai sendo feita para trazer esse entendimento, essa percepção sobre esse modo de agir. Por quê? Porque o narcisista, ele vai sempre se colocar como o ideal, por conta desse mecanismo de defesa, a idealização e a desvalorização. Idealizo ou desvalorizo o outro, né? Então, o narcisista ele vai sempre estar na parte de cima e ele vai se defender, seu ego sempre vai se defender de qualquer coisa que tente atingir essa autoestima que ele projeta, que ele traz como ideal, né? Tem um outro ponto também do narcisismo que é o perfeccionismo. Muitos dos narcisistas querem ser perfeitos, querem ter tudo organizado, tudo certinho, tudo ali, onde deve estar, da maneira que ele quer que esteja. O mundo todo tem que ser da forma que ele quer. Então, o perfeccionismo é um outro ponto relacionado aí a narcisismo. Tudo tem que estar do jeito que essa pessoa deseja. E quando a pessoa é muito perfeccionista, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a falha, com o fracasso, com o erro, né? E além disso, né, quando o narcisista ele tem essa questão do perfeccionismo, né, de ser perfeito, de fazer tudo perfeito, ele chega nesse ponto de ser o melhor, né, ele acaba querendo cada vez mais demonstrar esse aspecto de que ele é o melhor. Qualquer coisa que tente ameaçar, ele sempre traz à frente que ele é o mais perfeito de todos, né? Só que então, o que acontece? Ah, o narcisista, quando ele erra alguma coisa, ele fracassa, né? Ele se sente fracassado, né? Ao invés de reconhecer que é alguém que tem falhas. É uma diferença muito grande entre esses dois termos. Então ele se coloca como fracassado, fracassei em tal coisa, né? Mas por quê? Sempre colocando foi por conta disso, mas jamais olhando para as suas falhas. Fracassei porque eu errei em tal ponto. Muito difícil de um narcisista e perfeccionista admitir que ele errou. Ele não erra, ele fracassa, mas ele não erra, né? E na terapia, por exemplo, o analista que tem que se adequar ao processo do narcisista. Não é o narcisista que tem a necessidade de olhar para suas questões, mas o analista que tem que adequar todo o seu processo, adequar a sua agenda, adequar toda a sua técnica para que o narcisista possa ser tratado. Então perceba que ele se coloca como o ideal. É aquele que pede para que tudo tem que girar em torno dele, né? Então, cria críticas constante em relação ao outro, essa é uma característica, sempre criticando com a intenção de desvalorizar, de mostrar a falha do outro para encobrir a sua própria falha, se identifica com pessoas que julgam ideais, né? Muitas vezes elas se colocam como parte do outro, como se fosse um apêndice do outro, e elas colocam esse patamar, né, esse pedestal, para que elas se identifiquem, elas consigam se ver como melhores, como aquelas pessoas que têm os seus ídolos, colocam o ídolo como uma pessoa sensacional, enquanto supre essa necessidade narcisista da pessoa, né? A partir do momento que esse ídolo cometeu uma falha, ou a partir do momento que esse ídolo mostrou uma falha, o narcisista passa então a não mais idealizar esta pessoa. E o narcisista entende isso como um erro muito grave. Ele não é daquele jeito. Então o que ele faz? Ele dispensa esse ser ideal, essa pessoa ideal, e vai buscar uma outra pessoa que também é ideal. Idealiza essa pessoa novamente até que se encontre uma falha. Encontrou uma falha, dispensa, vamos para o próximo processo, mantendo assim uma repetição desse comportamento narcisista e perfeccionista, né? Então, é sempre criando essas ideias exageradas sobre o seu próprio self, mas sempre com a intenção de cobrir os defeitos. O outro é ideal, então sou ideal igual ao outro, né? A partir do momento que o outro falhou, que o outro apresentou um erro, que o outro apresentou um fracasso, eu não me identifico mais com aquela pessoa e vou buscar outra pessoa para eu idealizar. Não é à toa que há muitas pessoas que às vezes elas ficam
bitoladas pelos outros, né? Elas têm aquelas pessoas como pessoas ideais, como características que elas gostariam de ter. E esse processo narcisista, então, dentro da clínica, deve ser trabalhado aos poucos para que a pessoa possa criar esse consenso do próprio pensamento, do que ela mesma está fazendo, né? E aí, então, como ninguém é perfeito, como ninguém chega nesse patamar ideal, o perfeccionista acaba colocando o seu self como o ideal, como se todos os outros fossem pessoas falhas, e aí mais ainda que sustenta a sua característica narcisista. Mas e você? Você tem um ideal? Quem é aquela pessoa que você considera ideal? E se aquela pessoa é ideal, você é igual a ela? Você se identifica com essa pessoa? Me conta aí nos comentários. Você utiliza esse mecanismo de defesa? Você idealiza alguém? Essa é a dica de hoje. Até a próxima.